gravar nesse computador. Ok, obrigada então pela presença de todas. Gente, o motivo da nossa reunião é a curricularização da extensão, tá? Temos uma tarefa e eu preciso enviar essa tarefa na sexta-feira. Na semana passada, como eu coloquei para vocês, a gente teve reunião do Fórum de Graduação, aonde foi apresentado toda uma questão, digamos que organizacional em relação à curricularização da extensão. E nós tivemos nessa reunião, nós fomos reunidos em grupo por escola, e nós tivemos que elencar, sim, da hora, né, para a noite, digamos assim, naquele momento, em 30, 40 minutos que a gente teve do trabalho em grupo, 2 competências do cada curso, né, que pudessem ser expressas depois em disciplinas que pudessem fazer parte, então, da curricularização da extensão dentro do nosso curso de pedagogia. E, a partir dessas 2, nós tínhamos que, enquanto escola de humanidades, escolher 2 que fossem, que alcançassem toda a questão da escola como um todo. É claro que a gente só deu conta de fazer de cada curso, até porque as nossas competências individuais, se a gente for olhar, a gente até pode juntar e extrair, fazer alguma coisa em relação ao próprio curso, à própria escola, mas não deu tempo, né, de fazer tudo, tá? Maria Tereza, bem-vinda, tá? A gente está aqui trabalhando um pouquinho, mas fica bem à vontade, pode participar. Então, agora, eu separei 2 competências que eu enxerguei como um potencial, né, mais genérico para dar conta da curricularização da extensão, porque muitas das competências do próprio nosso curso são advindas das próprias diretrizes curriculares da pedagogia, né? E a gente não pode fugir muito disso. Então, eu peguei aquelas que eu entendia que seriam mais gerais e mais genéricas para que a gente pudesse dar conta. Agora, a tarefa que veio, e a gente tem que, então, enviar isso até sexta, porque no dia 20 de maio, que é na semana que vem, claro, na quinta, aí a gente já tem o outro fórum, onde eles vão fazer todo esse levantamento e certamente vão apresentar para nós. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu compartilhar a tela. Estão vendo? Sim. Tá. Então, assim, a tarefa é analisar juntamente as competências específicas do egresso do seu curso, que são estratégicas para o desenvolvimento do eixo extensionista, educação em contexto, destacando as habilidades inerentes às competências. E aí, claro, encaminhar as informações e tal. Então, antes de ver aqui o que eu separei, eles estão chamando essa educação em contexto no sentido de que essa formação no caso nosso, desse pedagogo, ele tem que vir ao encontro do contexto no qual ele vai ser inserido, no nosso caso, as escolas ou outros ambientes educacionais. Então, essas disciplinas, elas vão ter que ir para as comunidades, né, para dar conta dessa questão que estão chamando, então, dessa educação em contexto. E aí eu separei, dentro do nosso projeto pedagógico, por isso que eu mandei para vocês ali o projeto, né? Lá na página 11, nós vamos encontrar as competências da pedagogia. Na verdade, esse capítulo ele está dentro do perfil do egresso, né? E aí a gente tem o perfil do egresso da Escola de Humanidades, né? Que trabalha com a questão do que é a identidade do ser humano, a reflexão ética sobre a condição humana, a opção de ter o humanitas como objeto de estudo, enfim, isso está lá relacionado no nosso projeto pedagógico. Bom, aí dentro desse perfil da Escola de Humanidades, né, do perfil desse egresso, entra o nosso curso com as competências relativas ao pedagogo especificamente. E aí nós temos elencadas 16 competências que foram extraídas
das diretrizes curriculares do curso de pedagogia. E entre essas, que são algumas muito específicas, como a compreensão do cuidado e da educação de crianças de 0 a 5 anos, o fortalecimento do desenvolvimento das aprendizagens das crianças do ensino fundamental, a questão do ensino da língua portuguesa, matemática, ciência, ou seja, todos os princípios, as tecnologias, né? Aí eu separei duas que correspondem a 9 e a 10, que é uma postura investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, com vistas a contribuir para a superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras, e o respeito às diferenças de natureza ambiental, ecológica, étnico-raciais, de gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, enfim, escolhas sexuais, entre outras, né? Aqui teria mais uma, que bem genérica também, que agora eu me dei conta, que é a atuação com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, equânime e igualitária, que também é bem ampla. Mas eu penso que, nesse caso, essa poderia até entrar depois dentro das competências da própria escola como um todo, porque isso é um princípio, uma competência que todos têm que dar conta, né? Então, agora a gente teria que dar uma olhada, ver se vocês concordam ou não em relação a essas duas competências que foram selecionadas. E aí eles querem também que a gente liste que habilidades dariam conta para essas competências, né? Eu vejo que isso, assim, numa hora de reunião, isso é bem complexo para a gente poder dar conta disso, né? E sem falar que também eles querem a questão das soft skills, né? Ou seja, as competências e habilidades comportamentais que hoje em dia está todo mundo falando, independente da área de atuação, no sentido que são competências, às vezes, aí sim, dependendo da área, não basta só a competência técnica. Às vezes as empresas estão selecionando muito mais pelas competências comportamentais, né, do que pelas questões técnicas, que muitas vezes, dentro da própria instituição, eles fazem a capacitação desse sujeito, né, de acordo com aquilo que a empresa quer, ou enfim, né, dependendo da área de atuação. Então, eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso. Porque a partir disso, a gente depois vai ter que definir quais serão as disciplinas que vão entrar para a curricularização da extensão, lembrando que como o nosso curso tem 3.200 horas, é 10%, então nós vamos ter que ter 320 horas de disciplinas, né, que vão estar ligadas à extensão, sendo que dessas 320 horas, algumas serão da escola como um todo, aquelas disciplinas que são comuns a todos, né, as compartilhadas, mas certamente nós teremos algumas específicas do nosso curso também, que vão integralizar essa carga horária, né? Então, nesse momento, eles estão fazendo todo esse levantamento. E de acordo com a própria resolução número 7, que é quem define a legislação da extensão, existem algumas áreas do conhecimento, né, que eles entendem que essas disciplinas devem estar elencadas. E aí, então, foi apresentado para nós esse desenho, né, pelo professor Denizar, que então a gente tem que também fazer provavelmente um adendo no nosso PPC, trazendo todas essas questões referentes à curricularização como um processo, né, com implicações na concepção de educação, de aprendizagem experimental, enfim, e aí organizar um projeto, e este projeto, provável, ele vai estar linkado a esse elemento maior aqui, a essas temáticas, né?
que então a Prograde vai trazer, que é educação, comunicação, cultura, trabalho, saúde, né? Tecnologia e produção, inovação, justiça, direitos humanos, meio ambiente e algumas demandas locorregionais que eles chamam, no sentido de que podem vir a abranger o território como um todo, né? E aí, então, essas competências, nessa etapa 1, que é essa etapa que nós estamos trabalhando, que eles, então, envolvem as socioemocionais, que é as soft skills, e as específicas, então, das diretrizes curriculares de cada curso. Então, e essa foi a apresentação, né, um pouco mais detalhada, enfim, e aí a gente teve que, nesses grupos, selecionar, sim, né, naquele momento, e aí ver. E aí eu preciso validar isso com vocês, né, ou que vocês apresentem outras para mandar até sexta-feira. Sônia, ali, ó, nas competências, a número 1 e a 2, Sim. Ali, ó, a importância de que as competências não sejam só técnicas, que envolvam o aspecto humano, sociopolítico, né, filosófico. Eu acho que a primeira tinha que pegar bem essa questão, essa competência que abranja isso. Atuação com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, equânime e igualitária, é isso? Não sei se isso, mas mais no sentido de pegar esse sujeito que vai ter essa competência que abarque essa dimensão que não é só técnica, que é humana, que é política, que é social, que é filosófica, enfim. A gente tem ali a número 11, que diz assim, ó, promoção de trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área educacional e as demais áreas do conhecimento, né? Aqui depois a 14 tem realização de pesquisas que proporcionam conhecimentos, entre outros, sobre estudantes e a realidade sociocultural, em que esses desenvolvam suas experiências não escolares, processos de ensinar e aprender. Não, aí é mais específico. Não, eu acho que essa aqui... É só porque as duas aí, ó, falam das questões das diferenças. Elas são muito próximas, né? Elas estão muito próximas. Isso. Porque está falando lá nas questões sociais, de gênero, raça, etnia. Sônia, e essa número 2 aqui, que diz assim, ó, compreensão do cuidado e da educação da criança de 0 a 5 anos, a gente poderia até estender, não só a partir do 0, né? De 0 a 10, né? Que é a faixa etária. Mas eu acho que a gente poderia pegar, assim, ó, a partir, né, desde o 0, porque a gente trabalha com a educação de jovens e adultos, né? Bom, também. Isso quer dizer, tem os jovens e adultos. Isso, e aí ela continua assim, ó, para o desenvolvimento das dimensões física, psicológica, eu acho, mas aqui a 3, fortalecimento do desenvolvimento das aprendizagens de crianças, do ensino fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade de escolarização na idade própria. Porque eu acho que talvez aqui entre juntar aqui as duas, né? Essa especificidade nossa. Pode, porque aí... É de ensino, né? É do ensino, sim. Ensino, né? Sim. Gurias, na hora, assim, ó, eu tinha que escolher duas para escrever, entendeu? Agora, assim, a gente pode trabalhar em cima disso, com certeza, né? Eu estava olhando, quando eu copiei e colei aqui para dar para vocês, eu digo, mas essas duas, elas realmente estão muito próximas, porque as duas falam das questões das diferenças, enfim, né? A 14, desculpa, a 14 también, si tú acrescentas realización de pesquisas y proyectos de extensión o acciones extensionistas que proporcionen todo demás fica, porque acrescentar eso. O realización de pesquisas, intervención o pesquisa, extensión, ¿tú entiendes? Ahí esa parte se puede ampliar um pouco. Acho que dá para juntar, né, Mônica? Então, ali também a gestão, né? A gestão dos processos pedagógicos, que é a anterior ali. Acho que pode juntar com o que a da Mônica está trazendo e colocar a gestão. Então, a gente podia juntar aqui a 3
e a 4, Uhum. e a 11, não, a 13 e a 14. Isso? 13, 14. Tá. Ok. Eu acho que para a gente não ficar assim, falando e falando e falando, eu proponho que eu posso até juntar isso aqui, ou eu, a Rosane, enfim, aí a gente junta, manda para vocês validarem, para que a gente possa, daí, e ao mesmo tempo já vocês poderem listar algumas habilidades que deem conta dessas competências, porque aí a gente tem que mandar pelo menos umas 3, 4 de cada uma dessas competências, para que a gente possa fazer essa tarefa. Pode ser, gurias? Só um pouquinho, eu estou caindo toda hora, não sei se vocês estão vendo, eu desapareço. Ah, a internet está caindo e caindo e caindo, e eu volto. Tá, volta. Bem-vinda. Pode ser assim, gurias, que aí eu acho que fica mais fácil para nós, né? A gente não fica aqui divergindo aqui falando, e eu quero também, importante, trazer essa questão do NIP, tá? Então, vou fazer assim, eu vou juntar, mando para vocês, e aí a gente vai se trocando entre amanhã e até quinta, para sexta-feira tiver fechado isso, daí eu mando por e-mail. Fala, Mônica, pedisse a palavra? No, no, como este tema ya ven, a gente comenzó na reunión pasada, só coloco minha curiosidade na dimensão operacional, ¿no? Porque falamos da disciplina de educação de jovens e adultos, que tem 2 créditos, ou seja, Sim. era 4 e agora tem Sim. 2. E vai se convertir em extensionista. Me parece que esos detalles operacionais, falo da minha porque é o que conheço, mas todas, tá? Como isso vai ser? Vai ter algum... daí assim, isso já é uma segunda etapa. Outra pergunta, vai ter algum edital para financiamento de projetos de extensão? Porque isso já foi questionado também, né? Porque, assim, alguém comentou que num projeto teria a questão do edital, até para poder um financiamento, alguma coisa. Então, isso ficou assim a ser revisto, tá? Mas essa outra etapa vai ser assim, quais são as disciplinas, esses professores daí que vão estar envolvidos com essas disciplinas vão ter uma formação, tá? Para ver como é que isso vai acontecer. E uma questão que eu perguntei, assim, de saída, quando a gente fez esse momento da escola, teve sempre alguém da Prograde junto conosco, né? E conosco na educação, na Escola de Humanidades, estava a Naira, do IDEAR. E aí uma questão que me preocupa muito é, bom, o sujeito vai ter que trabalhar com as questões da comunidade. Os nossos cursos são noturnos. As meninas trabalham durante o dia. Como é que isso vai acontecer, né? Se o olhar todo da extensão é para o protagonismo desse aluno, o autodesenvolvimento, a construção, a autonomia, como é que a gente vai dar conta disso, né? Então, a resposta foi que a gente vai ter que, assim, todo mundo tem que participar, não tem outra alternativa. A alternativa que foi indicada, tipo assim, bom, tu tem aula, tipo, quarta-feira NP, então naquela noite tu não tem aula, e aí tu combina um horário para ir na comunidade com as alunas, que de repente, sei lá, num sábado, ou também outra possibilidade, o grupo pode ir na terça-feira de tarde, tem alguns que não podem, então esses que não puderam se organizam para ir em outro momento. Acho que assim, num primeiro momento, foi dito isso. Só que isso tem que ser muito bem pensado. Não é assim, a gente sabe que não é assim. E a gente sabe pelas experiências do próprio estágio, né? Que quantas vezes elas trabalham, nós temos aí meninas que postergaram a formatura em função que não pode deixar de trabalhar, e o estágio, especificamente da educação infantil, de dia, e de noite as crianças estão dormindo. Então, tem toda essa trajetória que eu acho que isso é uma coisa ainda assim que vai ter que ser muito bem pensada, muito bem organizada, e eu acho que isso vai entrar nessa questão da formação para esses professores que vão trabalhar com essas disciplinas, tá, Mônica?
Tá, obrigada. Então, tá. Então, de imediato, eu passo a palavra, então, para a professora Rosane e para a professora Maria Tereza Modeu. Seja bem-vinda, Maria Tereza, que são participantes do nosso núcleo docente, né, de iniciação à docência. Então, é o Núcleo de Iniciação à Docência, o NID. É um grupo de professoras que vem trabalhando com as disciplinas de iniciação à docência com todos os alunos das licenciaturas. Então, assim como a Rosane tem alunos que são da letras ou da biologia ou, enfim, de outras licenciaturas, também a Maria Tereza tem alunas das outras licenciaturas, mas também alunos nossos. E na reunião nossa passada da Escola de Humanidades, a Ana Sosser que coordena esse grupo. E aí eu me coloquei enquanto coordenadora do curso de pedagogia, um curso essencialmente voltado à formação de professores, né? Que eu gostaria de saber como é que vem ser feito o trabalho com o núcleo, porque é importante que não só eu enquanto coordenadora, mas nós enquanto professores, que vamos trabalhar também com essas futuras alunas em semestres posteriores, saibamos, não é, como é que isso vem sendo trabalhado. Aí a Ana atendeu, achou que é bem procedente, né, que nós possamos efetivamente participar, né, de como é que vem sendo feito este trabalho, porque já que as licenciaturas estão todas envolvidas e de acordo com as novas diretrizes das próprias licenciaturas, que também nós vamos ter que mexer no projeto pedagógico do curso, terão 1.600 horas, todas juntas, né, voltadas especificamente para as questões pedagógicas, então é importante nesse momento que a gente tenha um olhar de como é que as coisas vêm acontecendo, né? Claro que a gente tem outros cursos, por exemplo, a história tem bacharelado, a geografia tem bacharelado, ciências sociais tem bacharelado, mas nós especificamente somos uma licenciatura, letras também né? No nosso caso, ainda preocupadas exatamente com essa formação de 0 a 10 e a educação de jovens e adultos, no caso, né? Então, meninas, a palavra está com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Sônia. Obrigada para a gente poder compartilhar. A gente vai tentar que ser o mais rápida possível também para não atrasar os colegas, mas é uma oportunidade da gente poder aqui trazer para vocês algumas coisas que a gente vem fazendo desde... Na verdade, a gente recebeu esse convite em janeiro de 2020, a gente vem trabalhando, né, desde janeiro de 2020, e já estamos no terceiro semestre com as turmas. A professora, como eu falei anteriormente, a professora Cristina não pôde estar, ela foi solicitada para uma reunião. Então, muito obrigada, Maria Tereza, também por alterar a tua agenda e estar aqui conosco, né? E a gente vai precisar que, se tu puderes autorizar, porque a gente organizou, esse material já passou, de certa forma, lá para a apresentação do curso de letras, né, Maria Tereza? E foi organizado para ser compartilhado com os outros cursos, não? Pode partilhar. Então, a gente aqui trouxe, assim, em linhas gerais, como a gente vem organizando, quais são os pressupostos, o que a gente tem de desafio, né, e o que a gente tem aí de certas conquistas, né? Então... Bom, boa tarde, colegas. Em primeiro lugar, antes de começar, eu queria só dar um olá para vocês. Para mim é um prazer estar aqui. Algumas colegas eu conheço já bem, outras menos. Mas o curso de pedagogia sempre foi um espaço muito importante na minha carreira. Eu trabalhei na pedagogia há muitos anos atrás. Eu dei aula muitos anos, inclusive. Eu tinha disciplina de língua portuguesa e de literatura, então eu tenho uma afinidade com o curso de pedagogia muito grande, fora a questão de que eu sempre trabalhei com formação de professores, com as disciplinas de formação do curso de letras, né? Então, é nessa condição que eu estou aqui, para colaborar. Então...
A gente, então, começou, né? Colocamos aqui hoje, quando a gente recebeu a notícia que a Cris não poderia estar, então, nós somos um grupo, né? Nós somos 5 colegas, e a nossa decana que coordena o grupo. Então, a professora Cris, eu, a professora Márcia Andréia, a professora Lisandra, a professora Maria Tereza e a professora Ana Sócer, que compõem esse grupo, né? O Núcleo de Iniciação à Docência. Então, as nossas áreas da bio, nós da pedagogia, história, geografia, química e letras que são representadas nesse grupo, mas sempre trabalhando nessa perspectiva interdisciplinar, né? Pode seguir. E aí, essa disciplina, ela nasce a partir dos objetivos das licenciaturas, que é a produção e disseminação do conhecimento, formação de professores que contribuam nas suas futuras práticas docentes para uma sociedade mais justa e fraterna. Então, com esses um dos objetivos, né, que nasce essas disciplinas, né, com o intento de dar maior visibilidade desde o início do curso à docência, né? Também a gente tem assim como premissa trabalhar projetos extremamente focados na interdisciplinaridade, com vivências e práticas docentes em diferentes níveis, com trocas, com experiências e com proposições de novos conhecimentos e novos caminhos, né? Então, basicamente, gurias, trabalhar desde o primeiro dia em vida em grupo, como a gente chama, a gente trabalha aqui com a partir da Madalena Freire, e a gente faz, desde o primeiro semestre, as inserções do trabalho coletivo, né? Então, essa seria, né? E esse trabalho coletivo não é mais de um curso, né? Quanto mais pulverizado, ele se torna o mais próximo da realidade da escola. Dá para a gente seguir. Então, nós temos estudantes da Politécnica, nós temos estudantes de Química, dos cursos de Química, ainda temos estudantes do curso de Química, nós temos da Escola de Ciência e Saúde, da Bio, né? Estudantes da Bio, mas o nosso maior público é da Escola de Humanidades, então, estudantes de História, de Pedagogia, de letras português e inglês. Nós temos ainda alguns da filosofia ainda estão na iniciação 1, né? Mas são essas as escolas que representam, né, que fazem parte das disciplinas de iniciação. Rosane, se tu me permite só uma parte aqui, a educação física ainda não está, né, nesse grupo, porque quando a gente fez toda a reformulação curricular, a educação física recém tinha passado por uma reformulação curricular. Então, agora, provavelmente, dentro da próxima reorganização curricular, dessa reformulação que a gente vai ter que fazer, a educação física já vai estar dentro, então, dessa proposta, que é para todas as licenciaturas daí. Certo. Então, quais são as disciplinas que a gente tem? Então, nós temos 5 disciplinas de iniciação à docência. Então, a primeira é a especificidade do ambiente escolar, desde os primeiros dias ele já tem contato com a sala de aula, mas também com o processo de gestão, de projeto político-pedagógico. A iniciação 2 ela dialoga com a Ambientes, né, Marília, porque ela é um prolongamento da Ambientes não formais. Então, aqui, desde os primeiros dias, é um diálogo mais pontual com os espaços não escolares. A iniciação 3, aí começam as especificidades, que, no nosso caso, esse semestre a gente tem a educação infantil, e as demais trabalham com os anos finais do ensino fundamental. A próxima iniciação, que é a 4, nós vamos trabalhar com os anos iniciais e as demais licenciaturas com os anos com o ensino médio e educação de jovens e adultos. E a iniciação 5 não vai ficar entre as nossas escolas, vai ficar com o IDEAR, e aí são outros projetos, outras lógicas, que a gente ainda não tem como dialogar com vocês, porque
acredito que ela está sendo construída, né? Mas a gente entendeu que vai ter alguns elementos de empreendedorismo aqui, né? Pelo que a gente já leu, tem aqui algumas questões que vão fazer um diálogo da docência implicada com o empreendedorismo. Mas aqui eu não posso, nem eu nem a Maria Tereza podemos assim falar ainda, porque de fato elas não ocorreram. Só uma intervençãozinha aqui na reforma que a gente fez, a adaptação para a reunião de hoje do material, ficou faltando que tinha ali embaixo 60 horas, as 60 Isso. horas. Refere, Isso. quem sabe. São disciplinas de 90 horas, 60 horas com imersão. Né? Elas têm que ter a imersão dos espaços que estão destinados. Então, quais são esses... eu acho que como todas as disciplinas, nós, da mesma forma, implicadas com os desafios, né, tanto da implantação do novo currículo, e em tempos de pandemia, e também com essas disciplinas que elas estão totalmente remotas. Não? Então, são disciplinas que necessitam da prática desde o primeiro momento, mas a gente aqui está tentando adaptar, né, de fazer remoto, né, principalmente ambientes, que é o caso que ela acontece já pela segunda vez, a gente já consegue olhar para ambientes, né, a docência número 1 aqui, e já começa a observar que algumas coisas a gente conseguiu avançar, outras nem tantas, né, e principalmente da necessidade do nosso estudante estar no espaço escolar, desde o primeiro momento, né. Então, o que a gente tem conseguido é o que mais ou menos a gente faz nos estágios, eles virtualmente estarem nesses espaços. Entretanto, a gente observou que a gente precisa avançar, porque até então, a 1 principalmente, nós ficamos só na sala de aula, né? E como ela fala, né, de todo esse locus, eles precisam entender o que é um projeto político-pedagógico, eles precisam conversar com a gestão. Então, esse exemplo a gente já está fazendo agora, né? A gente já tirou, já levamos assim, vamos nos adaptando, agora a gente já tem um outro espólio para poder qualificar. Então, acho que é isso, né, Maria Tereza? Então, agora eu vou comentar com vocês o que cada disciplina prevê e o que a gente fez já aconteceram, né? Então, assim, importante dizer que essa disciplina aqui, a 1 e a 2, elas são com os alunos, como disse a Sônia no início, misturados. Então, nós, professoras, temos alunos de todos os cursos, né, misturados. Isso é muito importante, porque talvez para vocês que são da área da pedagogia específica, isso seja algo bastante claro e usual, mas para nós das outras áreas, a questão da interdisciplinaridade, ela fica sempre muito na teoria, porque a gente efetivamente não trabalha de forma interdisciplinar, né? E dentro da instituição, na minha opinião. Então, pelo menos nos outros cursos, não é? Então, o que acontece? Era importante, e agora não é que o aluno ele vai ter uma disciplina dessa área, uma disciplina daquela área, uma disciplina daquela área, e ele tem que fazer o interdisciplinar quando for para a escola. Não, mas é isso que acontece muitas vezes, né? A gente trabalha de forma disciplinar e o aluno tem que fazer o interdisciplinar, e aí ele chega na escola e ele não faz, como profissional. Então, essas disciplinas, eles têm essa experiência muito forte interdisciplinar e riquíssima, né? Tanto para eles quanto para nós, professoras, né? Então, acompanhamento de aulas de inserção no ambiente escolar, que ficou prejudicado, de certo modo, e depois a gente vai dizer como é que a gente tentou resolver isso, estudo teórico prático da realidade da escola e análise de aulas, problematização e discussão por meio da pesquisa na escola. Nesse item, estudo teórico prático, a professora Rosane, não estou querendo elogiar por nada, vocês a conhecem, ela tem sido muito nosso guia, né? Porque ela tem uma base teórica específica da pedagogia, da educação, que a gente não tem. A gente estuda, mas não como ela, né? Então, ela tem se revelado assim o nosso apoio muito forte na questão da bibliografia. Então, o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu uma parceria, agora em 2021,
A gente conseguiu uma parceria com o Colégio Leonardo da Vinci Beta, a professora Márcia Schmidt, que vocês devem conhecer, é diretora do colégio, e ela nos facilitou a entrada dos alunos, né, dos alunos remotos. Aí, como é que a gente tinha que problematizar, de que forma a gente tinha que fazer esses alunos verem aulas, verem escolas, verem projetos pedagógicos, verem propostas. Então, a gente trabalhou com vídeos de escolas exitosas, ou a palavra não é essa, eu acho, melhor é falar escolas de inovação, inovadoras, né? Transformação, escolas sementes, né? Sementes da transformação. A Rô nos passou uma série de vídeos desse tipo, e também de escolas conservadoras, e podcasts de equipes diretivas de escolas de Porto Alegre que estão dando o seu jeito na pandemia, né? E fizemos uma série de uso de ferramentas, como o diário virtual e outros tantos que a gente usou. Tá? A iniciação à docência 2 foi em espaços não formais, como a própria disciplina diz, acompanhamento de atividades educativas em espaços não formais, estudos teórico-práticos, sempre teórico-prático, de possibilidades educativas. Opa, eu estou com a barra aqui, não estou conseguindo ler. E formação dos docentes em ambientes não formais. Então, o que a gente fez esse 2022? A grande discussão que se colocou no grupo, né, nas turmas, é onde mais se aprende que não no espaço da escola. E aí a gente conseguiu realizar muitas descobertas. A gente mesma, eu, por exemplo, nunca tinha trabalhado com esse assunto na minha vida, né, espaço não formal. Mas todos temos, de uma forma ou de outra, uma experiência de aprendizagem em espaço não formal, né? Então, essas descobertas foram, para nós, muito importantes, nós, professores, porque nós vimos que os espaços não formais, muitas vezes, funcionam de forma mais determinante na formação dos indivíduos do que o próprio espaço formal. Ou seja, alunos trazem dessas experiências não formais elementos, ingredientes para definirem a sua própria trajetória de vida. Então, essa foi uma discussão muito importante, né, de a gente pensar por que a escola formal, por que o espaço formal da escola não traz essa experiência de não formalidade, mas de muita aprendizagem, né? Porque é a aprendizagem com prazer, com lazer, com alegria, com vida, né? A gente trouxe experiências muito interessantes, associações comunitárias, faltou um S ali, pela dança, a Orquestra Vila Lobos, o Rubielson, não sei se vocês conhecem, que é conhecido da Rô, ela trouxe, deu a oportunidade de a gente, e outras atividades, né? Bom, agora eu passo a palavra para a Rô, porque a educação, a iniciação à docência 3, ela é específica de cada área. Eu, por exemplo, estou com os meus de letras agora, o pessoal da letras inglês e letras portuguesas estão comigo, e a Rô está com os alunos de vocês. Eu passo a bola para ela. Então, na iniciação 3 tem a especificidade da educação infantil, a gente estamos desenvolvendo os projetos a partir da imersão já na escola. E aqui eu quero compartilhar com vocês uma observação que eles já estão participando das aulas online na escola Leonardo da Vinci. E eu não sei se tem um pouco a ver com o que a gente observou no passado, nos estágios, né? Mas nós tiveram grandes mudanças e eles estão encantados. Desde ontem eles começaram a participar das aulas online. E, Cíntia, eles escreveram o seguinte: eu estou vendo aqui as atividades que a professora Cíntia nos ensinou. E agora eu estou entendendo o que a professora Cíntia nos fala durante os jogos. Então, agora, assim, tem uma aproximação direta com o que a gente está trabalhando, né? Especialmente na educação infantil. Então, eles colocaram ontem aqui, felizes, porque tenho a impressão que agora, eu acho que é um coletivo docente diferenciado também na Escola Leonardo, e eles agora conseguem se reconhecer também, né? Enquanto docente da educação infantil. E aí a gente faz um parênteses, principalmente o Wesley. O Wesley agora está encantado com creche, com escola infantil ali, né? E as demais, assim, o semestre que vem a gente vai para os anos iniciais.
Só pegando... Tu vai passar já para outra? Já vai passar para outra? Eu só quero chamar a atenção por que a gente está observando, né? A gente observa e depois a gente vai fazer projetos de intervenção, planos de aula, e a gente tem o compromisso de entregar para a escola, né? O projeto e os planos de aula. Tá? Então, esse também é o nosso empenho com a escola. E, da mesma forma, acredito que a gente vai fazer isso na iniciação 4. Deixa eu só fazer uma intervençãozinha, Rô. Como a Rosane está trabalhando com a educação infantil, eu estou trabalhando, cada uma com a sua área, só contar um episódio muito interessante que aconteceu na minha turma. Eu estou lendo com eles a BNCC relativa a letras, né? Língua portuguesa e língua inglesa. E aí eles começam a ler, e a gente faz uma leitura crítica, né? Apreciando, aí um menino larga uma pérola ali, disse assim: essa BNCC parece a escola da Finlândia, professora. Quer dizer, a gente pode fazer uma crítica, né, de o quão distante nós estamos ainda da BNCC, né, em termos de proposições, de princípios. Então, isso é muito legal, a gente está conseguindo costurar as coisas, claro, eles estão vendo em outras disciplinas, e é um universo que vai se engajando, né, vai se engatando, as partes vão se engatando, o que cada professor faz na sua disciplina, e o que a gente está fazendo, né, de forma vertical, né? Então, tá, vamos continuar. Só uma pergunta, sim, eu tenho só uma pergunta, Maria Tereza, a iniciação à docência 3 de vocês, ela não é interdisciplinar? Não. Não? Não, nem é de vocês. Que interessante. A então, é a 4 que é interdisciplinar? Não, só a 1 e a 2. É só a 1 e a 2, Sônia. A 3 e a 4 já são específicas. Por exemplo, a 3, o pessoal... Não, eu sei, é porque a gente teve uma discussão a semana passada, a gente estava revendo algumas coisas na nossa reunião, e exatamente vendo que a 3 seria porque tem trabalho com a história, letras, biologia, né? Então, eu tinha a impressão que a 3, no caso, tirando a educação infantil, que é outra faixa etária, vocês trabalhariam interdisciplinar. Tá bem. Não, assim, ó, o pessoal das ciências sociais, né, história e filosofia, né, aí é uma professora, não é só história, né? Sim, então eles fazem a parte interdisciplinar, só letras que não. Letras e pedagogia. Sim, né? Pedagogia, é pela faixa etária, por isso. E bio também, né? E bio, né? É que a bio não tem aluno das outras áreas, né? Só da bio. Matemática, porque os cursos estão em extinção, né? Então, predominantemente a bio, mas era para ser. Bom, então vamos para 4, Rô. Isso aqui tu falasse já, né? Já falasse disso, né? Sim. E aqui os anos iniciais, educação infantil, para a 4, né? A 4 é o que a gente vai no ano que vem, né? Aliás, o próximo semestre. Próximo semestre. Está errado, não está errado isso aqui? Tá certo, tá certo. Tá certo. É o ensino... Médio, não entra o médio? Não, nós não temos médio. Fundamental. Nós não temos médio. É que eu sou do tempo que a educação também preparava o professor para o ensino médio. Não. Então, a 4, né, é o ensino fundamental, e depois a gente vai para 5, que aí sai das nossas escolas, e são... Mas que é para eles fazerem essa interação de novo com as diferentes áreas, né? Eles voltam, vão ficar interdisciplinarmente, eles voltam, mas é de uma outra lógica, que aí a gente só tem nos documentos os objetivos, as ementas, na verdade. A gente não sabe como é que elas vão funcionar. Então, agora sou eu, né? Então, o que a gente precisa dizer, assim, para encerrar até, né? Já estamos quase com o tempo esgotado. A PUC investiu muito no que se chama o NID, né? Que é o Núcleo de Iniciação à Docência. Nós temos uma reunião por semana, nós nos encontramos uma vez por semana, sistematicamente,
E isso é muito bom, porque é uma experiência singular. Eu tenho mais de 30 anos de PUC, eu digo para vocês que é uma experiência ímpar. Eu poder trocar, vivi muito tempo o PIBID, todos os anos do PIBID, eu fui coordenadora do português, né, da letras, no PIBID, mas ali não acontecia como a gente está conseguindo acontecer, porque os alunos estão juntos nas aulas, nas turmas, alunos de diferentes. Então, nós temos que nos preparar para fazer isso, por isso a importância da PUC ter investido, estar investindo no NID, porque, de outra forma, a gente não poderia se integrar. Nós planejamos as aulas juntos, nós planejamos as atividades juntas, claro, cada uma dá o seu tom, a sua nuance, mas nós fazemos tudo juntos, né? E nós temos, sou eu aqui, né? Ou é tu? Não, agora é tu. Não, mas só voltando, então, ao grande objetivo, né? A gente partiu lá no começo dos objetivos do plano de curso e a gente volta aqui também com os objetivos que se mantêm, né? E que vão falar da inovação, do empreendedorismo, da licenciatura, com metodologias diferenciadas, é o que a gente tenta aqui também desenvolver no núcleo, né? Quer dizer, esses alunos... E essa próxima, não me lembro se é tu, eu que falo, sou eu ou tu, né? É tu. Pode ser. O que a gente tem observado, uma sensibilidade em relação à realidade da escola, uma problematização do ensino e aprendizagem desde o primeiro semestre, né? E repensar os conteúdos também pela docência. Só para vocês terem uma ideia, as iniciações 1, eu saí agora de uma turma de iniciação 1 que só tem uma menina da pedagogia, a maioria é História, Química e Letras. E a gente teve um diálogo com o coletivo das mulheres leitoras de Paulo Freire da França, né? E eles dando aula de Paulo Freire para as francesas, né? Para as brasileiras que estão na França lendo Freire. E eles com uma autoridade incrível e fazendo a defesa da docência aqui brasileira, né? Então, é isso que a gente sonha, né? É isso que a gente quer que os nossos estudantes, desde o primeiro semestre, reconheçam a importância da docência e que se inspirem por ela, de fazê-la melhor do que nós fizemos. Eu acredito que seja mais ou menos por aí, né? Só uma contribuição, Rô. Eu fiquei bem contente de ver que a Sônia disse que solicitou para a Ana, né, que a gente... Porque essa era uma solicitação nossa também, né? Era uma solicitação nossa de conversar com os professores de todos os cursos, né, que envolve o NID, justamente porque esse aluno, ele tem um outro perfil, né? Ele tem um outro perfil. Ele tem esse aluno que vem desde o nível 1 trabalhando, e a gente queria justamente problematizar isso junto com os colegas, né? Principalmente eu sentia muito essa necessidade no meu curso, e talvez os colegas também sintam no seu. E eles são pessoas que falam com uma propriedade assim, sobre o que é o ideal, o que é o possível, o que não é. Eles problematizam isso de uma forma... Eu, pelo menos, percebo isso nos alunos, que nós temos um outro perfil de aluno com a iniciação à docência. E aí eles ficam fazendo o quê? Por exemplo, na minha área, nós temos, em letras, nós temos duas áreas, a área da linguística e da literatura, né? Então, o que acontece? Eles veem o curso todo o tempo, linguística e literatura, linguística e literatura. Lá pelas tantas, eles têm que transformar aqueles conteúdos em ação docente. E eles têm que se descolar daquela aprendizagem única que eles tiveram do conteúdo e precisam, efetivamente, transformar aquilo numa ação docente. Esses alunos já estão fazendo isso, desde o nível 1. Antes, eles faziam isso lá no estágio só, né? Esses alunos já estão fazendo isso, ou seja, conectando os conteúdos aprendidos com a docência. Para encerrar, né, Ron? Então, a gente traz Freire, né? Porque a iniciação 3, por exemplo, ela trabalha com a premissa da docência. A gente sempre procura, cada semestre, o que liga a iniciação 1, o que liga a iniciação 2, e a gente agora
parece que meio que se dividiu, né? Porque a gente fica a iniciação 3 com a pedagogia, com as letras, com a biologia, e a gente sentiu necessidade de um elemento agregador, né? E a gente descobriu que o conceito de docência, tá? É um elemento que continua reunindo a iniciação, né? Então, todas nós estamos trabalhando com esse conceito ao longo do semestre. Acho que é isso, né, Maria Tereza? Em linhas gerais, gurias, assim, de uma forma muito humilde, simples, a gente aqui está tentando trazer com vocês o que a gente vem tentando trabalhar lá. Betina. Estamos à disposição. Oi. Não, eu queria comentar, assim, primeiro, eu queria parabenizar as gurias, acho que é um trabalho super legal e coerente com o que a gente precisa, né? Tá super bom. Mas eu queria comentar com vocês, e aí eu vendo, assim, porque a gente está fazendo o trabalho que nós começamos no NIP, né? E que a ideia um pouco é que a gente possa articular, porque, claro, não é todos os professores que são da Escola de Humanidades que têm relação com a questão da iniciação à docência, mas todos os nossos cursos têm um vínculo com tudo isso, né? Então, eu estava pensando agora, assim, a nossa ideia, quando a gente organizou esse curso, que a gente começou semana passada, que até as gurias estão, né? A Rosane, a Cíntia, a Sônia, e tem mais uns professores da Escola de Humanidades, é um pouco de um curso que seja prático, que as pessoas possam pensar sobre essas questões, assim, né? Então, não sei se não seria interessante vocês virem um dia e apresentar esse trabalho que vocês estão fazendo a partir do NIP, né? E aí a gente poderia convidar a escola, né? Como a gente sempre faz, né? Nesse curso que nós estamos fazendo, tem um número agora de pessoas que estão participando, mas a gente poderia pensar, porque eu acho que é uma experiência interessante, né, que está com a gente e que todos os professores da Escola de Humanidades, de uma maneira ou de outra, estão implicados, né? Então, a minha ideia é que agora, ouvindo vocês, né, a apresentação que vocês fizeram, tudo, se não seria interessante a gente marcar uma desses nossos Olha, a gente está à disposição, né, Rosane? E com antecedência, a gente pode, outros colegas irem, porque a gente não queria vir as duas da Humanidades aqui, né? A gente queria que viesse uma das exatas, mas as agendas das colegas não permitiram, né? Porque a gente trabalha assim, né? Tá bem, não, então vamos organizar, daí eu vou falar com o pessoal do NIP ali, com o Augusto e com a Cláudia, e aí a gente pensa, aí de repente vem aí, vocês se organizam com mais tempo, porque eu acho que era interessante, né, que até que eu ouvi também as gurias das exatas ali, da Lisandra, né? Claro. E a outra, claro. Enfim, né, eu acho que seria uma coisa... A Cristina, isso. Ela está no NIP, a NIP. Cristina. Ela é do NIP, ela. Isso, ela é. Aí, tá, então, Oi, não, quero agradecer e pensar, acho que muito legal de eu ouvir, né, ver a sistematização que vocês fizeram, mostrando os, eu chamaria de espantos, né, sobre a questão do aprender em espaços não escolares, ou seja... eu tive muito tudo a ver com uma série de coisas que, ao longo da história da educação brasileira, a educação popular sinaliza, né, esses lugares. E o que eu queria comentar nesse sentido é pensar junto assim, o quanto que, assim como a Betina falou agora do NIP, né, a gente pode estimular essa gurizada a pensar objetos de pesquisa, né, que possam seguir adiante para dentro de especializações, de mestrado e doutorado, enfim, de qualificar cada vez mais, inclusive, esse tipo de observação que eles estão fazendo ali, nessa iniciação à docência, né? Então, eu acho que aqui está colocada, né, a possibilidade de uma trajetória de... É o germe para pesquisa, né, professora? Edla, eu estou com a iniciação 2, alguns alunos que não estudaram, não fizeram essa cadeira no semestre passado, eu tenho 10 alunos, e a gente está com uma instituição chamada Estrelas, e eles estão organizando projetos de intervenção para essa instituição que arrecada alimentação, tá, para distribuir. E eles estão envolvidos, nós começamos a fazer esse projeto,
E que não vai ser só um projeto, porque a gente vai fazer muitas intervenções de contribuição com essa instituição. Eu acho que essa é uma das grandes saídas da docência, né? Uma grande possibilidade da gente materializar as docências, né? Para além da sala de aula. Né? Eu acho que isso é importante. É que, para nós, essa disciplina já aparecia no currículo, né, gurias? Ela já aparecia de certa forma, né? Então, a gente transita melhor. Para nós, isso é uma... E acredito que as outras áreas, fora Não, é tudo novidade, né? É uma coisa maluca, assim, né? E eles fazem, sempre a gente trabalha com essa coisa de eles trazerem experiências deles, né? Então, eles começam a se dar conta como aprendi naquela atividade que eu fazia. Isso me definiu na vida, sabe? E aí a gente trouxe isso tudo para discutir, né? Eu gostaria, assim, de agradecer imensamente, né, a presença de vocês, principalmente da Maria Tereza, né, que a Rosane já é parte do nosso grupo, em trazer esses elementos. Talvez mais adiante a gente possa fazer uma reunião daí especificamente nossa, principalmente com os colegas do nível 3, né, que são quem estão recebendo esses alunos, né, e como é que estão vendo esse aluno, né, que chegou no nível 3 e que já passou pela docência 1, já passou pela docência 2, né, como que é esse aluno, né, e vocês falaram que é um aluno diferenciado. Ele é um aluno diferenciado porque ele veio dentro de uma proposta diferenciada, ou ele é um aluno diferenciado porque ele chegou, né? E ele teve que, eu não sei se nutrir é a melhor palavra, mas ele teve que exercitar uma resiliência, digamos assim, muito grande, porque são alunos, e especialmente os do nível 3, que tiveram 1,5 semanas de aula e já entraram no remoto. E esses do nível 1, que são alunos do remoto, já, direto do remoto, né? E o quanto que também vocês tiveram que se reinventar, além de todas nós, no sentido de que se a disciplina ela tem que já fazer com que esse aluno seja inserido lá na escola desde o primeiro semestre, como que foi essa reorganização, né, e esse novo olhar. E eu acho que uma outra coisa bem importante que a própria disciplina traz é a questão metodológica no sentido do educar pela pesquisa, né? E aí trazendo o próprio curso que a Bettina trouxe agora, no sentido de que se esses alunos conseguissem começar e levantar a questão da pesquisa, gente, lá no nível 1, e que essa pesquisa pudesse ir sendo levada, né, para chegar lá no projeto de TCC, ele já tem um discernimento efetivamente daquilo que ele gostaria. Embora a gente sempre traz a questão, a Marília já saiu, do projeto do TCC, que ele junte a questão prática, né? Porque o trabalho se torna muito mais significativo, porque ele exatamente alia a teoria à prática, né? Mas se ele vem se desenvolvendo a cada semestre dentro dessa busca, nessa perspectiva do educar pela pesquisa, que não é fácil, né? Vamos ser bem sinceros, não é fácil trabalhar com isso. Acho que seria uma grande possibilidade, né? Acho que seria uma inovação bem significativa em termos assim metodológicos da organização do curso como um todo e especificamente da disciplina. Então, não sei se mais alguns colegas que gostariam... Mônica, por favor. Bom, primeiro agradecer muito a apresentação, sempre é bom saber o que outros estão fazendo, às vezes tudo fica meio desarticulado. Não, e eu queria dizer para vocês, se vocês têm interesse na nossa linha, e não sei se nas outras, falo da minha na pós-graduação, estão se desenvolvendo pesquisas sobre processos educacionais que acontecem em outros espaços. Tá? Eu tenho, por exemplo, uma orientanda minha que defende agora que está estudando procesos educacionais en un bloco de carnaval de rúa de mulheres, ¿no? Y tiene otros trabajos, menciono esto porque es o más próximo, entonces, digo, me parece que también algunos, especialmente doctorandos, que ven estudiando procesos educacionales en otros espacios que no son los escolares, como aquellos que también están estudiando en los escolares, podrían también dar a contribución y mismo divulgar a las bancas, por ejemplo. ¿tá? Me parece que puede ser interesante para un alumno que tiene interés en pensar esos espacios no formales, por ejemplo, asistir a esta banca que yo digo o a otra, mas me parece que ainda tenemos que trabajar un poco más a integración das producciones da pós-graduación para que circulen un poco más en un espacio da graduación.
Só isso. E essa experiência que eles foram, né, que eles vão poder participar, porque todas as nossas turmas de iniciação 1 hoje foram convidadas para participar da atividade que vai ter na França, que é o piquenique com Paulo Freire. Né? E é na Praça Marielle, né, que tem, né, uma praça... E eles foram convidados oficialmente, todas as turmas, para participar com trabalhos e também como organizadores. Então, vocês imaginem, assim, o quanto, né, se fosse uma sala de aula, acho que estavam todos pulando, né? E hoje, a felicidade deles de poder participar de uma atividade diferenciada, mas continuar estudando Paulo Freire, né? Que isso é o que me cativa um bocado, estarem, assim, nos primeiros meses de aula e já labutando em torno da obra freiriana. Mesmo que a gente saiba que esse ano é atípico pelos 100 anos, mas é importante que eles comecem, né, desde o primeiro semestre, a reconhecer Paulo Freire como uma referência docente. Né? Isso que a Mônica falou, a professora Mônica falou, dos alunos da graduação participarem dos eventos do pós-graduação. Agora mesmo teve um evento na Letras, que é um evento assim, que os alunos apresentam seus trabalhos de mestrado, doutorado, e os egressos também apresentam. E eu tive uma orientanda, uma menina que resolveu fazer um trabalho de ensino da literatura, porque assistiu uma ex-doutoranda nossa, que é professora de aplicação, desenvolvendo um trabalho belíssimo na aplicação, e ela disse, professora, eu vi aquela moça falando, eu decidi o que eu queria fazer no meu TCC. É o que a professora Edla falou, que a professora Mônica falou, quer dizer, a pesquisa né, mais avançada ilumina o trabalho da segurizada. Obrigada, professora. Bem, pessoal, já avançamos no horário. Mais alguém tem algum comentário a fazer, além de agradecer? Não? Marcos, bem-vindo. Agradecido, me atrapalhei. Na minha agenda tinha marcado na semana que vem essa reunião. Não tem problema. O Marcos, a gente tem que oficializar, né, Maria Tereza, que o Marcos vai fazer uma fala, quer dizer, a gente já está dizendo, né? Mas é que o Marcos faz uma fala para as iniciações 1, né, sobre professoralidade, né, Marcos? Na hora, né, professora? Tá bom, tá legal. A gente fala com ele. Obrigada, então, tá. Gente. Então, muito obrigada mais uma vez, tá? Só retomando, então, a nossa questão inicial da curricularização, eu vou mandar para vocês, então, por e-mail, a junção das duas competências, e aí a gente vai elencando algumas habilidades que deem conta dessas competências, e aí, até quinta-feira, se vocês puderem dar esse retorno, eu agradeço imensamente. Tá bem? Valeu, obrigada. Tchau, boa aula para todos.